Olá, pessoal. Então, estou aqui, né, para apresentar minha atividade de número 5, de zoologia de invertebrados. A nossa parte ficamos com os artrópodes, né? E nos artrópodes eu vou falar sobre a aranha. Tem muitos outros insetos, outros tipos de bicho nessa parte dos artrópodes, mas fiquei só com a aranha. Então, vamos lá. O medo que envolve a relação do ser humano com as aranhas muitas vezes faz atribuir a problemas provocados por outros agentes, a exemplos das lesões cutâneas por herpes vírus e picadas de insetos. Entretanto, nem todas as civilizações tiveram uma relação exclusivamente de medo com estes animais. Os povos etruscos consideravam as aranhas sagradas. Há cerca de 36 mil espécies descritas distribuída por quase todas as regiões da Terra, com exceção da Antártica e do Ártico, ocupando praticamente todos os habitantes, inclusive os aquáticos. Então, ele quis dizer que nem todos os povos tiveram medo das aranhas, né? Houve uma época, há muito tempo atrás, que teve um povo que gostava das aranhas, vamos dizer assim, eles tinham uma adoração pelas aranhas para eles eram sagradas, né? Qual a forma e a função das aranhas? O corpo é dividido em cefalotórax, parte anterior, e abdômen, que é a parte posterior. O cefalotórax é uma carapaça sobre a qual são encontrados até 4 pares de olhos. Nesta região do corpo encontram-se também 6 pares de apêndices. O primeiro, o mais anterior, é chamado de quelíceras, servindo para aprender, triturar e injetar venenos nas presas. O segundo, os pedipalpos, são utilizados para defesa e orientação, e nos machos para transferir o sêmen para as aberturas genitais da fêmea. Os outros 4 pares de apêndices são patas. Pessoal, isso aqui são para vários tipos. Não é que as aranhas elas têm vários tipos de formato, né? Isso aqui não é exclusividade para todas as aranhas. Então, existe aranha de vários formatos, com mais pernas, menos pernas, mais pares de olhos. Tem aranhas com 6 olhos, tem aranhas pequenas, tem aranhas grandes, tem aranhas assim quase invisíveis. Então, isso vai mudar bastante, né? Vai mudar também do local em que ela vive, do habitat dela natural, né? Então, assim, isso não serve de regra, esse tipo de formação aqui da aranha, tá bom? Aqui, pessoal, eu coloquei algumas principais espécies de aranha, né? Aqui no Brasil mesmo temos a famosa viúva negra, uma das aranhas muito temidas, né? Temidas, dizem que é venenosa e também, assim, temidas pelo formato dela, né? Eu acho que dentre todas essas que eu descrevi aqui, a caranguejeira é a mais amedrontada, porque ela é enorme, muito cabeluda, corre assim, ela tem uma velocidade disparada mesmo, então assim, dá um medo enorme. Quando a gente vê uma caranguejeira, eu, por exemplo, rapaz, é perna para quem te quer mesmo, não adianta, tá? Então, aqui nós temos esses tipos aqui de aranhas, né? Mas, como eu já falei, existe vários outros tipos de aranha. E principalmente em outros países tem aranhas que aqui no Brasil nós não temos. E também lá eles têm aranhas que aqui que nós não temos. E assim sucessivamente. As aranhas habitam praticamente todas as regiões do planeta. Elas têm grande importância ecológica, pois são predadoras capazes de regular a população de insetos que podem se tornar pragas, assim como carrapatos, escorpiões e ácaros. As aranhas pertencem ao grupo de aracnídeos, por se adaptarem a praticamente quase todos os ambientes. Este grupo se espalhou intensamente, sendo encontradas no solo, sob pedras, em frestas, gramas, árvores e etc. Ou seja, a gente encontra aranha, pessoal, em vários lugares, tá? As aranhas tecem teia, mas as que fazem
as aranhas adentram as residências através de móveis, objetos, caixas, vindos das áreas externas. Nem todas as aranhas tecem teia, viu, pessoal? Mas as que as fazem usam este artifício para caçar insetos. Distingue-se dos insetos por não possuírem asas e antenas, por apresentarem 4 pares de pernas e por terem o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. As aranhas têm um par de pedipalpo. Essa parte eu já até tinha falado, né, pessoal? Estou só repetindo aqui, mas eu vou passar aqui para vocês. Muitas aranhas têm hábitos domiciliares e peridomiciliares, o que favorece a ocorrência de acidentes. Porém, poucas espécies podem causar acidentes com envenenamento humano importante. Os interesses médicos das aranhas. Alguns animais produzem substâncias que atuam como toxinas, principalmente para indivíduos de outras espécies. Essas toxinas são produzidas por glândulas especiais que podem ou não se comunicar com a estrutura por onde o veneno passa ativamente. O envenenamento pode ser passivo, ocorrendo por contato ou compreensão ou ingestão. Ingestão acho que é o caso mais raro que se já ouviu falar, né, pessoal? Porque ingerir por mais que tenha elas pequenininhas e tudo, mas acho que ingestão é o menor caso. O interesse por animais peçonhentos foi registrado por diversas civilizações antigas que trataram de aspectos zoológico, toxicológico e terapêutico. Há exemplos dos romanos ou que tiveram estes animais como objeto de veneração, como os egípcios, que cultuavam escorpiões e os estrucos, e provavelmente os povos pré-colombianos, que consideravam as aranhas sagradas. Entre os animais peçonhentos, as serpentes, as aranhas e os escorpiões são os que causam maiores números de acidentes, tratando-se muitas vezes de graves intoxicações, viu? A maioria das aranhas tem vida solitária, porém algumas espécies apresentam hábitos sociais e cuidados parentais, com os ovos e a prole. Algumas aranhas caranguejeiras e a espécie da família Lycosidae transportam seus sacos de ovos junto ao corpo. Essas últimas carregam também sobre o seu dorso os filhotes recém-nascidos. Bem interessante essa parte, né, pessoal? Porque além dele carregar os ovos, depois ele ainda carrega também os filhotes. Bem interessante, parecendo o canguru, né, que nós temos, um animal bem maior e que faz isso com os bichinhos deles, os filhotinhos. A importância das aranhas para a manutenção do equilíbrio ecológico é muito grande, pois sendo carnívoros, alimentam-se principalmente de insetos que prendem nas teias ou que caçam, saindo ativamente à sua procura. Outra estratégia de forrageio é esconder-se em abrigos, esperando seu alimento passar nas adjacências para então capturá-lo como as caranguejeiras de alçapão. Bem interessante também, né? Elas se mantêm escondidas ali em alguma localidade, esperando o inseto passar, né? E aí ela vai lá e dá um bote, tipo a cobra, né? A fertilização ocorre quando dá a postura dos ovos. Estes ficam numa bolsa de fio de seda chamado ooteca. O número de ovos é variável. O crescimento das aranhas implica substituição periódica do exoesqueleto, visto que esta é uma estrutura rígida. Algumas aranhas vivem durante meses, enquanto outras, como as grandes caranguejeiras fêmeas, podem atingir até 25 anos. Gente, que interessante, 25 anos uma aranha. Por isso que aquelas caranguejeiras, como se diz, a bicha é potente mesmo, né? Porque é enorme daquele jeito, tem muitos anos aí para ficar atemorizando muita gente. Essas enzimas digestivas, ou popularmente venenos, são ricas fontes de neurotoxinas, com ação seletiva e específica sobre o sistema nervoso central. Essas enzimas digestivas, ou popularmente veneno, são ricas fontes de neurotoxina, com ação seletiva e específica sobre o sistema nervoso central.
de mamífero e de grande relevância clínico-científica. No Brasil, a estatística do Ministério da Saúde indica que apenas 3 gêneros apresentam espécies de importância médica. Então, eu coloquei aqui o nome dos gêneros. Existem muitas pesquisas científicas sobre venenos de aranhas. Então, pessoal, é isso, né? Nessas pesquisas, eles estão pesquisando também para esses venenos de aranha para uso sobre doenças mentais, né? Vamos dizer assim, um palavreado mais fácil para entender, e também sobre disfunção erétil, né? Tanto masculino quanto feminino, tá? Então, é isso, tá? Isso aqui a gente fica nervosa, a gente prepara muita coisa, né? Mas na hora de gravar um vídeo a gente fica um pouco nervosa, mas com certeza a gente vai se acostumando cada dia mais, né? Até chegar ao ponto da, vamos dizer, da perfeição, né? Se é que dá pra gente ser assim, com tanta perfeição. Mas é isso mesmo, tá? Muito obrigada.